Olá, queridos! A graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, amém? Vamos orar ao Senhor e consagrar esse momento a Ele, amém? Pai, estamos aqui, reunidos, meu Pai, em Teu nome, para pregar a Sua palavra, para ouvirmos a Sua palavra, para que o Senhor venha nos direcionar os passos e nos mostrar o caminho a seguir. Por isso nós te pedimos a tua bênção nesse momento, pedimos ao Senhor que o Senhor venha sobre nós com a unção do teu Espírito Santo e venha destravar, Pai. Que haja um destravar do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Sobre a minha vida, meu Pai, que estarei aqui sendo usada por Ti para que essa palavra chegue até os meus irmãos e sobre a vida dos meus irmãos, meu Pai, que precisam Te ouvir. O importante é que o Senhor cresça e que eu desapareça. Então vem, Senhor, me diminua e cresça, porque é isso que importa. Que o Teu nome seja glorificado e que vidas dos meus irmãos sejam abençoadas através dessa palavra no nome de Jesus. Amém. Amados, a palavra está no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 21, a partir do versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi e com eles os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Eu vou repetir esse pedaço para vocês gravarem o que o Senhor falou no meu coração. E aí Ele vai ministrar o seu coração. E tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Isbi, Benob, que era dos filhos dos gigantes, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, são 3,5 kg aproximadamente, e que cingia uma espada nova, intentou ferir Davi. Porém, Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu, o matando. Então os homens de Davi juraram dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Aleluia. O rei Davi, desde a sua juventude, viveu vários e vários desafios, sempre meios de batalhas, grandes guerras, sempre marcadas por experiências que o fizeram um grande guerreiro. Em certa ocasião, amados, ainda novo de idade, ele enfrentou um gigante que amedrontava todo o exército de Israel. E não era por menos, pois ele media 3 metros de altura, pesava aproximadamente de 180 a 250 quilos e a ponta da sua lança, 8,7 quilos. Uma verdadeira máquina de guerra. Era Golias. Davi, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor dos Exércitos, derrotou e arrancou a cabeça do gigante. Foi aclamado por todo Israel, despertando mais para frente o ciúme do grande rei, que era Saul, que se tornou o seu sogro. As mulheres até cantavam: Saul matou milhares e Davi matou seus centenas de milhares. E isso fez com que Saul se despertasse uma fúria contra Davi e intentasse matá-lo. Davi fugiu durante muito tempo para não ter que enfrentar Saul, o ungido do Senhor. Já como rei experiente,
com um tempo de reinado, passou a maior das suas turbulências, onde um exército enfrenta o seu próprio filho rebelde, que usurpava com um golpe de estado em Israel, saindo novamente vencedor. Era considerado quase insanidade enfrentar o exército de Israel naquele tempo, pois eles possuíam homens valentes e um rei forte, que era abençoado por Deus. Aleluia! Um rei, amados, que em época de guerra assumia uma posição de general das suas tropas. Ele ia à frente. Mas a palavra nos fala, queridos, que mesmo esse rei valente, esse rei corajoso, esse adorador, porque era isso que Davi era. Davi era um homem adorador. Ele se cansou. Ele ficou cansado. E esse cansaço fez com que ele quase morresse. E aí, amados, eu quero falar para você, meu irmão e minha irmã, que tem se sentido cansado na caminhada, cansado de enfrentar as grandes batalhas. E eu vou falar com vocês a respeito disso. E eu peço a vocês que anotem essas palavras para que vocês possam meditar nelas e compreender qual é o propósito do Senhor em suas vidas. Amém? A palavra do Senhor diz no livro de Salmo 33, do 20 ao 22, o seguinte: a nossa esperança ela está no Senhor. Ele é o nosso auxílio, é a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Davi vencia todas as batalhas porque Deus estava com ele. Deus estava com ele. Pois no momento, uma época em que Davi estava disperso, e nesse período ele não buscou o Senhor, Davi passou por uma grande prova. Eu já falei sobre isso com vocês. Foi quando a sua família, junto com a família de todo o seu povo, foram levados cativas. E precisou que ele voltasse à presença de Deus, para que ele pudesse vencer essa peleja. E a palavra também nos diz no livro de Isaías 40, 28, 31, o seguinte: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam como águias, aleluia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. O cansaço nos leva a fraquejar. Muitas das vezes, o cansaço nos faz parar de guerrear. Teve uma época em que Davi parou. Davi simplesmente não quis ir para a batalha. No livro de 2 Samuel, no capítulo 11, diz que Davi e o seu povo ia novamente enfrentar uma batalha contra os filhos de Amon, contra os amonitas. Só que Davi não foi. Davi ficou. Davi resolveu ficar. Possivelmente cansado, porque já tinha saído de uma outra batalha. Ele mandou o seu exército e ele ficou. Naquela época, os grandes reis entravam em frente de batalhas junto com os seus.
entravam em frente de batalha juntos com o seu exército, com o seu povo, para guerrear. Foi assim que Davi venceu as batalhas, foi assim que o exército de Israel venceu todas as batalhas, porque Davi estava à frente de batalha, guiado pelo Senhor. E nessa vez, amado, Davi não foi, Davi ficou. E eu vou falar uma coisa que o Senhor falou profundamente ao meu coração. Tem muita gente que se cansa e para, não vai para a guerra, não entra na batalha, não faz aquilo que foi chamado para fazer e aí cai. Tem muita gente caindo porque não está mais entrando na frente de batalha, não está mais seguindo os propósitos, não está mais fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. E aí cai. Davi foi chamado por Deus para ser um guerreiro, para ser aquele homem que guia o povo, para entrar na frente de batalha e levar o seu povo. Mas Davi ficou. E quando você fica, e quando você sai do propósito, e quando você se cansa e não quer ir, quando você para, meus irmãos, aí vem o problema. Porque a queda, ela vem. E se você continuar longe do campo de batalha, você vai caindo, degrau por degrau, um pouquinho por pouquinho. A queda é certa. Davi não foi para a batalha, ele ficou. E a palavra do Senhor nos diz que no meio da noite, ele se levanta e vai caminhar. Vai caminhar. E nessas andanças dele, ele viu Betseba. E se interessou por Betseba. Ele viu aquela mulher tomando banho, ele se interessou por ela. Quando você, amados, quando vocês se cansam porque se apegam às circunstâncias, quando você se cansa porque o vento está muito forte, a tempestade está muito grande, as ondas, a fúria do mar não para de bater em você. Amados, o barco não afunda se Jesus estiver junto. O barco não afunda se Jesus for a direção. Preste atenção nisso, que isso é muito sério. Tá cansado? Continua lutando. Tá difícil? Continua guerreando. Porque a vitória é do povo de Deus. A vitória é do povo de Deus. Não pare de lutar, porque o cansaço chegou. Tá cansado? O mar tá revolto? Bota o joelho no chão, se rasga na presença do Senhor, chora nos pés do Senhor, mas não pare de lutar. É necessário que você prossiga para o alvo, para que você não venha a cair. Tem até um louvor que diz: em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda. Não abaixe, não baixe, não para. Continua, marcha. O inimigo ele só vence se você sair da presença do Senhor. Se você começar a abrir portas na sua vida. Aí você cai. Davi abriu portas. Davi olhou por uma mulher que não pertencia a ele. Olhou por uma mulher, desejou uma mulher que não era para ele. Uma mulher casada. Adulterou. Matou o marido dela para ficar com ela.
Matou para tentar encobrir o seu pecado, encobrir o seu erro. Ou seja, Davi saiu totalmente da presença do Senhor. Por vezes nós vemos isso, situações que Davi caiu. Você vê que é notório que quando Davi caía, ele caía porque ele saía dos propósitos do Senhor. Saía da presença do Senhor, saía debaixo da autoridade de Deus. Se afastava. E aí não tem como, amados. Não tem como. Se você sai do propósito, se você se afasta do caminho, você vai cair. Agora, se você permanece firme, mesmo diante das tribulações, Deus vai te abençoar, vai te erguer. O cansaço não vai te derrubar. Até os jovens se cansam. Está ali em Isaías 48, do 28 ao 31. Nós vemos essa palavra. Isaías 40, do 28 ao 31. Nós vemos essa palavra. O Senhor é Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa, não fica exausto. Ele está com você. Ele está caminhando com você. Ele está marchando com você. Não desista. Não desanime. Continue marchando. Ele fortalece o cansado, ele dá grande vigor ao que está sem forças. Os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, amados, grava isso na tábua do teu coração. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aleluia! Porque o nosso Deus é Deus de glória, é Deus de poder, é Ele que muda a tua história, meus amados. Davi caiu porque não foi para a guerra. Não deixe de orar, não deixe de botar seu joelho no chão, não deixe de buscar ao Senhor, não deixe de consagrar a tua família, não deixe de consagrar a sua casa, não deixe de consagrar os seus filhos nos pés do Senhor. Ore, busque, se consagre, clame o nome do Senhor. É na angústia, amados, que nós louvamos. É na alegria que nós louvamos. Em todo tempo, louve a Deus. Busque ao Senhor. Que diremos, pois, estas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará. Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8, 31, 34. Deus está contigo, não desanima, não desista, não pare de orar, não pare de buscar. Ore, se consagre, jejue. Eu não sei que tipo de jejum fazer, amados. O jejum é o seu propósito com Deus. Muitos têm dúvida do jejum porque acham que jejum é ficar sem comer total. Não, você pode fazer o jejum que você quiser. Você pode jejuar de café, você pode jejuar de pão, você pode jejuar do que você quiser. Do que você quiser. Você pode jejuar. Contanto que você entregue esse propósito ao Senhor, que seja um propósito para que você se aproxime mais de Deus, para que você busque mais a presença do Senhor na sua vida,
para que você sinta a presença e o mover do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus, consagre os seus dias ao Senhor, consagre a tua vida ao Senhor. Creia no poder dele sobre a tua casa. Amém? Não desanima. Não deixe o cansaço abater. Às vezes, muitas das vezes, eu sei, cansaço bate, mas bota o joelho no chão e fala para o Senhor: hoje eu não consigo orar, mas o Senhor conhece o meu coração. Fala comigo se assim tu quiseres, senão ficarei calado para sentir a tua presença sobre mim. Muitas das vezes o Senhor, Ele interpreta até mesmo o teu silêncio, as suas lágrimas. Chama a presença do Espírito Santo para dentro da sua casa, para a sua vida, para a sua família. És bem-vindo aqui, Espírito Santo de Deus. Inunda o meu ser. Encha-me de ti. Ore, consagre sua vida, seus dias. Viva o sobrenatural de Deus. Amém? Se encha de Deus. Não deixa o desânimo fazer com que você se afaste do campo de batalha, mas permaneça firme. É com o joelho no chão, meus irmãos, que você vai vencer. Porque essa peleja não é tua. A palavra do Senhor diz em 2 Crônicas 20, essa peleja não é sua. Prostrai-vos e ficai parados, e vede o que o Senhor fará. Amém? Fica firme. Mantenha o foco. Creia, confia. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Deus. Não desanima. Tá difícil? Ora. Busca. Chora na presença do Senhor. Mas permaneça firme. Porque Deus vai honrar a tua fé. E a glória da segunda casa será maior que a primeira, em nome de Jesus. Confia. Amém? Que Deus abençoe fortemente a vida de cada um. Que o amor do Pai e as doces consolações do Espírito Santo desçam sobre cada vida nesse momento, em nome de Jesus. Fique em paz, tenha fé. Compartilhe essa palavra com os seus irmãos. Compartilhe essa palavra com aqueles que você quer abençoar. Amém? Se inscreva aí no canal. Ativa o sininho para você receber as notificações. E não esqueça de divulgar essa palavra. Amém, amados? Deus abençoe fortemente sua vida. Em nome de Jesus.